Realmente, essa expectativa de vida do brasileiro que está sendo relatada aí como um fato comemorativo, né? Mas isso também dá um impacto na Previdência, né? Como que está esse cenário, Gelton? Explica pra gente. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que tem um propalado déficit da Previdência. Rapaz, você quase quebrou a língua. E aí a gente tem que mudar um pouco desse rumo, porque a Previdência faz parte de um conjunto de outros serviços, como a questão da saúde, né, e como assistência social. É um único fundo. E tem uma outra questão mais grave, conceitual, que a Previdência é feita para transferir renda. Então, não tem por que ela ser superavitária. Então, se ela é superavitária, ela está com problema. Né? Alguma coisa está errada. Há uma outra questão que é fundamental a gente tratar, que a gente tem que ter um número de depositantes maior do que os que sacam. Então, como a gente está em pleno emprego, isso não tem problema. Então, entra um pouco naquela conjuntura dos serviços a serem feitos pelo país, mantendo essa política de empregos, não tem impacto significativo na Previdência. O que você está falando aí, em linhas gerais, é o seguinte: hoje não tem problema porque a população ativa que trabalha é maior do que a população que recebe os benefícios. O recurso. Mas com a perspectiva de vida do brasileiro aumentando, daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos ter mais pessoas sacando do que possivelmente investindo, depositando. Mas aí tem outros fatores, né? Porque essa inversão demográfica, ela vai mudar o perfil da população. Nós temos um número de nascimentos bem menor do que tínhamos antes. Então a gente precisa também de menos escolas, a gente vai precisar de menos alguns outros serviços. Então, na verdade, é reordenar isso para a população. Se a gente pensar, por exemplo, que essa população que tem uma idade superior a 60 anos, a gente costuma chamar de idoso, todo mundo está acima dos 60. A melhor idade. E a gente não pode nem falar que, concentrar toda essa faixa e falar que é idoso. Na verdade, tem várias diferenças. Mas tem muito aí. Idoso trabalhando, inclusive, e contribuindo, né? Por quê? O que é importante? Se a gente aumenta essa perspectiva de vida, aumenta também a qualidade, a saúde. Se isso está aumentando, essa pessoa vai trabalhar por mais tempo. E aí, a maioria das pessoas talvez não pense dessa forma, mas uma pessoa com idade entre 50 e 65 anos, ela já tem uma maturidade e uma experimentação que leva a tomar decisões muito melhores. Então, ela pode migrar de carreira, seria um profissional muito melhor. Consultor, uma pessoa que tem uma experiência consolidada naquela área. Né? E qual que seria, Gelton, não sei se os economistas têm essa média, as estatísticas, qual seria, por exemplo, o número ideal de população ativa e população pensionista, por exemplo? Não tem um número ideal, né? O importante é a gente destacar... Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, para cada pensionista tem que ter quantos trabalhadores? Isso depende, porque depende do depósito, por exemplo. Se é uma pessoa que tem uma renda maior, quanto maior a renda, maiores são os depósitos. Então, se eu tenho uma discussão que está no Congresso hoje, é o fator previdenciário, que ele foi instalado anos atrás e ele faz uma correção sempre para baixo desse salário dos aposentados. Isso é péssimo para o país, porque é renda que deixa de ir para a mão dos aposentados e é menos que é investido e gasto, enfim, no comércio e nos outros locais. Pois é, o Brasil hoje, embora o salário mínimo seja 600 e poucos reais, mas a renda per capita no Brasil gira em torno de 1.000. Ela tem aumentado nos últimos anos. Considerando a renda per capita brasileira, por exemplo, para o governo manter um pensionista, ele precisaria de quantos trabalhadores contribuindo com essa média per capita? Eu não teria esse número exato. Mas existe alguma estatística em cima disso? Existem vários estudos, né? Inclusive uma das áreas mais importantes de estudo hoje é a demografia, que vai exatamente fazer esse estudo de população. E é através dela que a gente tem esses dados para estimar e fazer os investimentos públicos necessários. Exemplo. Óbvio, com o envelhecimento da população, a gente tem que ter serviços de saúde mais adequados a essa população. Ok, mas a gente também vai ter um aumento do turismo, porque essas pessoas gastam, em média, 6% do salário
com viagens. Então tem algumas coisas que compensam outras. Se a gente pegar, por exemplo, o caso europeu, em que tem uma proximidade muito grande, a maioria do turismo é feito dentro da própria Europa, pela maioria dos aposentados. O que você, como economista, diria, por exemplo, para o brasileiro que agora, né, teve a notícia que vai poder viver mais, então vai poder investir mais ou gastar mais? Qual que seria a orientação que você daria, então, para o pessoal que está a fim de viver mais com qualidade? Essa escolha de qualidade de vida é fundamental para nós hoje, né? E a gente vê essa mudança dos padrões brasileiros, inclusive de preocupação com saúde, né? Uma preocupação aí do bem-estar de longo prazo e mudando um pouco daquela lógica da plástica e da prática de tentar se resolver problemas de anos de maneira rápida. Então, isso inclusive tem ajudado muito nas melhoras aí da condição de vida. Inclusive as pessoas estão buscando ser mais saudáveis, se alimentar melhor, né? E aliado aí à questão da melhoria da medicina também, as expectativas de vida mudaram muito. Eu tenho uma estatística aqui que eu estou procurando para falar para vocês, que a gente... Isso é muito significativo. Para quem acompanha pelo Facebook, eu fiz uma série de publicações hoje, inclusive de artigos sobre esse tema que nós estamos tratando. Mas a gente vê claramente assim, que a expectativa de vida mudou drasticamente. Você pegar no início do século passado, você tinha uma média de vida de 30 anos. Mundial. Por várias doenças. Então, depois, na década de 50, essa expectativa já subiu para 55 anos e agora essa média mundial tem subido bastante. Está em torno de quanto hoje? Em torno de 74? Isso, em torno de 74. Gelton, E do Brasil vai subir mais. A gente falando sobre esse aumento da expectativa de vida do brasileiro, eu queria saber qual o impacto que isso trará daqui a uns anos, porque a gente sabe que vai aumentar a expectativa de vida, já está aumentando, e também tem a questão, como você disse, que as pessoas estão tendo menos filhos. Antigamente tinham 8 filhos, 5 filhos, e agora 2, 1, né? E futuramente a gente sabe, então, que o nosso país está crescendo para ter mais idosos e menos crianças. Isso. Eu sei que em alguns países, se eu não me engano, como Irlanda, por exemplo, eles incentivam os casais a terem filhos exatamente por isso. Eu queria saber o impacto que isso traz na economia de um país. Enorme, porque tem alguns países europeus que já convivem com isso. Como você não tem uma nova geração, você não tem quem trabalhe, você tem que importar mão de obra. Então, se você trata de 10, 15 anos, você perde gerações com isso. Nós não estamos falando aqui que você vai ter que fazer 6, 7 filhos, né? Mas é bom lembrar, porque a gente muitas vezes faz essa crítica, mas por que historicamente no Brasil você tinha muitos filhos? É porque era um país agrário, rural. Sim. Então você precisa de muitas pessoas para trabalhar na terra. Quanto mais filhos, maior a sua possibilidade de garantir um futuro até para você. Então, isso mudou drasticamente. Hoje a gente sabe, tanto nos países europeus, enfim, que essa mudança populacional ocorreu, é exatamente porque quanto mais filhos, maior o dispêndio. Então nós vamos dar uma sugestão para o governo aqui, lançar o Bolsa Cegonha, né? Não, pelo amor, chega de bolsa, né, Gê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui não precisa, né? Porque eu estou aqui pensando aqui já, como que eu vou investir quando eu estiver lá com os meus netos e tal, se eu faço uma previdência privada ou não, se eu boto dinheiro na poupança, se eu compro uma bicicleta, no seu caso, Isso é ótimo. O que você acha que o brasileiro pode começar a se preparar para fazer nos próximos anos, com essa expectativa de vida aumentada? A primeira coisa é a gente ter a inteligência de perceber que o mercado mudou e que não há aquela política de juros farta que tinha antigamente. Então, quando você for fazer um investimento, hoje a gente tem os títulos da dívida pública, os títulos de renda fixa, que tem uma aplicação garantida. E aí você tem que olhar a taxa de administração. Porque como caiu os juros e caiu alguns outros fatores que vão influenciar no seu rendimento, se a taxa de administração for alta, não compensa você investir. Isso quer dizer o seguinte, a fatia que o banco vai comer do seu dinheiro para cuidar do seu dinheiro.
Exatamente. E tem banco que é olho grande e vai querer comer mais. E hoje, já há poucos anos foi feito isso pelo governo federal, você pode fazer o investimento direto. Então é só entrar lá no site do Banco Central, você tem todas as informações e pode fazer da sua casa essa operação de crédito. E a previdência privada é uma boa ou não? É uma boa sim, sendo que quanto mais novo você começar a fazer esses depósitos, melhor. Porque você vai ter um resgate maior. E até pelo tempo de depósito. Rentabilidade. Mas é sempre importante ver a instituição garantidora disso. A gente teve um histórico no Brasil de previdência privada de muitos bancos que quebraram. Gelton, tem até uma pergunta de um telespectador que quer saber a diferença de PGBL e VGBL. Então tem algumas siglas da Bolsa de Valores que esse estudo a gente tem bem destacado pelo Banco Central, né? E o site da Bolsa de Valores de São Paulo, inclusive, tem alguns cursos. Eu não recordo, assim, para falar... De bate-pronto, né? É muita sigla, né? Mas a gente pode pesquisar e falar. Então, a gente está falando de expectativa de vida. Isso. Deixa eu ir pelo lado da população de mais baixa renda aqui. Expectativa de vida, mas o brasileiro não sabe se vive ou se sobrevive. Por quê? Porque é a questão da educação, que a gente vê num outro país muito mais desenvolvido, que a educação é de primeiríssima qualidade em setores públicos, em setores privados, enfim. Educação, né, e saúde, que são as duas coisas que você até disse no começo do nosso papo. Você acha que o Brasil não precisa ter uma reforma geral nesses dois aspectos diante da economia crescente que nós vivemos, mas infelizmente, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas eu não vejo isso acontecer nesses dois âmbitos que estão ligados diretamente na expectativa de vida do brasileiro. E no sucesso do país nos próximos anos. Eu acho que a gente tem caminhado de uma maneira muito assertiva nos últimos anos, tanto em termos de política de saúde quanto a de educação também. A gente não pode esquecer que a maioria das faculdades hoje, universidades particulares, sobrevivem com grandes aportes de recurso público, que são as bolsas estudantis, né? E a gente tem que analisar também, em termos de saúde, a gente faz muita crítica ao nosso SUS, mas ele é copiado do mundo inteiro. Então, ele é uma política importante, mas precisa de mais recursos. Então, quando a gente vê uma população desse tamanho, né, vou dar algumas coisas básicas assim da saúde. O SAMU, você tem um acidente e rapidamente o SAMU chega para fazer um atendimento. Isso é um convênio com o governo federal que banca isso para evitar um número maior de acidentados e de gravidade do acidente. A gente tem outras políticas que são interessantes, por exemplo, a questão do Bolsa Família, uma das exigências é exatamente o cartão de saúde da criança, que ele tem que ter o controle, e esse controle leva a uma melhora. As escolas, há muitos anos no Brasil, já têm essa política de alimentação das crianças, o que também já melhora a qualidade de vida, porque antigamente nem essa alimentação básica eles tinham. Então essa população de baixíssima renda, que frequenta as escolas hoje, ela tem alguma melhora comparado com o anterior. Então isso tende, teoricamente, a melhorar. Vamos pensar nessa questão da evolução demográfica. Se a gente tem um número menor de crianças, nós vamos ter um número menor de pessoas nas escolas. Então, cada vez mais, a gente vai ter salas com pessoas reduzidas, ou seja, eu vou ter, em vez de 40, 50, 60 alunos por sala, um número cada vez menor, melhorando assim a qualidade.